Louvado seja o Senhor. Bem-vindos ao estudo bíblico nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te louvamos por estudo bíblico. Obrigado pela Bíblia, obrigado pela palavra, obrigado pela revelação que tem nos dado e obrigado pela história da redenção, a história de Cristo, que vai preservar para nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender e para fazer e ver quanto Cristo sofreu por nós, para a nossa salvação, para a nossa redenção e para nos levar para o céu no último tempo. Oramos, Senhor, que quando aprendemos, possamos apreciar aquilo que Cristo fez e possamos dar a nossa vida como resposta daquilo que o Senhor Cristo fez totalmente em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que possa nos fazer estar despertados e vigilantes assim que olharmos para a sua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estamos a chegar próximo à crucificação na história de Jesus Cristo. Você sabe que já aprendemos, se estás conosco sempre, nós vimos aquilo que é a apreensão de Jesus Cristo, vimos também a traição e agora qual é a coisa próxima? Assim que o levaram para o sumo sacerdote e era para ser acusado. E queremos ver o processo de acusação hoje. Antes de o prender, ou melhor, antes de o entregar ao soldado que havia de o crucificar, estamos a ver agora em Marcos 14, 53 até 65. Marcos 14, 53. Por favor, abra a sua Bíblia, Deus te abençoe. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E ele vai adiante dizendo, e Pedro o seguia de longe. Pedro o seguia de longe até o templo do pátio do sumo sacerdote e estava assentado com os servidores, aquecendo-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matarem e não o achavam, porque muitos testificaram falsamente contra ele, mas os seus testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns testificavam falando falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu destruirei este templo construído por mãos de homens e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse, para que necessitamos de mais testemunho? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. E agora no versículo 65, e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. É a passagem que estamos a ver hoje.
E verás que eram injustos que estavam o acusar. Atualmente já tinham tomado decisão que este julgamento havia de acontecer. Ninguém testemunhou contra ele. Então, não tiveram nenhuma acusação, ou apenas a conspiração. Eles disseram, ele era já culpado de morte. Então, essas todas as coisas eram coisas que eram coisas superficiais. E quando nós olhamos para a lei que Deus deu aos filhos de Israel, número 1, deviam ter testemunho real. E tinha que haver defensor. Então, aquela pessoa que iria dizer, ele fez isto. Então, você não pode julgar um caso apenas assim. Tens que buscar aqueles que são os defensores. Então, nunca procuraram saber, levantar alguém que vai acusar ou defender a Jesus Cristo. Eram injustos. É por isso que nós dizemos que a mensagem de hoje, a acusação do justo pelos injustos. Então veja isso em Atos 22. Então veja que essas pessoas eram injustas. Atos 2, 23. Atos 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e preeminência de Deus, tomando o vós e crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Eram injustas, não estavam a seguir a palavra que dizia. Então veja capítulo 7, 52. 7, 52. Então Estevão falava a eles. Então estava a relembrar a eles o que fizeram aos profetas. E expulsando-o da cidade e o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Ele matou, ele injustamente foi. Então as pessoas que perseguiram, e agora estão a levar o injusto a quem vocês estão a condenar como o... Somos ditos que Jesus Cristo é justo. Jesus Cristo não pecou. Jesus Cristo não chegou a fazer mal. Era o perfeito. Estas pessoas que estavam o acusar eram imperfeitas. É como um imperfeito julgar o perfeito. É como um simples julgar aquele que é justo e santo. O justo aqui está a acusar aquele que é justo e não tem nenhum mal. Veja agora para Mateus 27. Então verás o testemunho concernente a Jesus Cristo. Ele é santo. Então ele era o santo. Então quando eles se assentaram, então o Pilatos, quando estava na cadeira do trono, então não tinha nada a dizer. A esposa dizia que não tinha nada a fazer com este mano, com este homem justo. Ele sofreu. Eu sofri muito nos sonhos por causa dele. Então veja isso. Então Pilatos que estava na cadeira de trono, então queria julgar Jesus Cristo. Então a esposa disse, este homem justo. Veja o versículo 24. Veja o versículo 24 diz, então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E aqui podes ver que Pilatos dizia, este é um homem justo. A esposa também, ela disse, este é um homem justo. Então ele disse, sou inocente, eu sei, pelas conspiração fizeram isto, então vocês são injustos. Então eu estou inocente do sangue deste justo. Então nos diz no Atos
3, 14. Então, 14 dizia, mas vós negaste o santo e o justo, referia-se a Jesus Cristo, mas vós negaste o santo e justo. Está a ver? O justo está em letra maiúscula. Então, desejavam com que ele possa ser morto. Jesus Cristo, ele é o justo. Veja 22, 14. 22, 14. 22, 14. Ele diz, os Deus... Versículo 14, ele diz, o Deus dos nossos pais de antemão designou para que conheça a sua vontade. Então, veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Então, 1 de Pedro 3, 18. 1 de Pedro 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Então todos somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Antes de virmos a Cristo, antes de Cristo nos justificar, éramos injustos. E ele diz agora, o justo Jesus Cristo, o Redentor, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, ele foi ao morte, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele é o justo que justifica os justos. Assim que olharmos para esse estudo, que é a acusação dos injustos ao justo. Então, primeiro, número 1, a contradição dos falsos testemunhos contra Cristo. Então, contradisseram-se por si próprios, estavam à procura da verdade. Se quer julgar retamente, deviam saber que os falsos testemunhos não deviam ter feito. Não teriam o crucificado ou o condenar Jesus Cristo. Ponto número 2, a confirmação e o testemunho fiel da sua vinda. A confirmação e a testemunha fiel da sua vinda. Então, é muito instrutivo que no meio da acusação do nosso Senhor Jesus Cristo, veja isto, todas aquelas pessoas que vieram de noite com lanternas e varapaus e com todo aquele material, então levaram Jesus Cristo naquela noite. Então o trouxeram para o sumo sacerdote e todo o conselho, membros do concílio, e estavam todos sentados juntos, estavam a julgar injustamente. Sabiam que já haviam perpetrado, que temos que o condenar. Mas ele era calmo, ele era corajoso, dizendo a eles, então volta de novo. E que a conspiração não vai ser o fim, a crucificação não vai ser o fim, a morte não vai ser o fim. Então trouxeram vergonha para ele, estavam cuspindo. Mesmo assim, cuspindo a ele não seria o fim. Então, ele dizia que ele voltaria de novo. Nos faz com que nós possamos entender, se alguém possa defender no meio de dificuldades, se ele pode continuar a testificar aquilo que ele falou antes. Ele disse, eu voltarei de novo. Então, realmente ele voltará. Número 3, a condenação sem testemunho da convicção. A condenação sem testemunhas da convicção. Então, ele era culpado. Todos vocês, o que acham? E todos gritaram, então, com a cor, ele é culpado da morte. Então, o condenaram sem observar outros testemunhos, mesmo que assim que não apanharam reais testemunhas, fiéis testemunhos. Então, os testemunhos que estavam lá são sem esses testemunhos, então eles condenaram a ele. A condenação sem testemunhos de convicção. Agora, ponto número 1, a contradição dos falsos testemunhos contra Cristo. Então, voltamos agora para Marcos 14, 53.
Marcos 14, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. O lideraram para o sumo sacerdote. Então, é o sumo sacerdote, o maior no Sinédrio. E havia também membros do Sinédrio. Esses membros do Sinédrio eram príncipes, os escribas, e nos diz que no versículo 55, e os principais dos sacerdotes e todo o concílio, que é o sumo sacerdote, membros do Sinédrio, e todos os membros do concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matarem. Procuraram o testemunho, mas aquilo que eles queriam, tinham que testemunho dizer aquilo que eles queriam. Então temos que o apanhar. Decidiram isso na sua conspiração. Estavam à procura de testemunha que diria aquilo que eles queriam que falassem, para que possam ter desculpas ou a razão na sua mente ou a legitimidade no público, para que esta é a razão o qual nós o condenamos. E esta é a razão que vamos o crucificar. Esta é a razão de que nós estamos a o acusar. E não achavam. Eu posso te relembrar pela lei e os mandamentos que Deus deu aos filhos de Israel. Eles diziam que estavam a seguir a lei, diziam que estavam a seguir a palavra de Deus. Os fariseus eram meticulosos. Eles estão a seguir esta lei. Diziam que estavam a seguir a lei escrita, estavam a seguir a interpretação da lei, estavam na lei, viviam na lei. Estas pessoas, quando saíam e voltavam, tinham que lavar as mãos, porque diziam que esta é a lei. Toda a menção, então, tudo juntavam juntos. Nós somos observadores da lei, tudo bem, vamos ver a lei que foi dada. Agora vamos para Êxodo 20. Se conhece a tua Bíblia, você vai se lembrar que Êxodo 20, ele nos fala acerca dos 10 mandamentos, mas estamos a ler agora que é aplicável àquilo que nós devemos fazer ao nosso próximo. Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12 diz: honra o teu pai, conhece isso, e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ver agora o versículo 13, diz assim no versículo 13: não matarás. Essa é a lei. Esta é a lei que Deus deu aos filhos de Israel. E estas pessoas diziam: somos as pessoas que vivem da lei. Somos nós que protegemos a lei. Eram pessoas que guardam a lei. Então no versículo 14 diz: não adulterarás. No versículo 15, não furtarás. No versículo 16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vocês já viram isso? Não dirás falsos testemunho contra o teu próximo. E no versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então volta para o versículo 16. No versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, de fato, você sabe alguma coisa? Então, eles foram dados lei que se alguém tecer testemunho contrário, se aquilo que a pessoa queria que fosse feito na outra pessoa, então tinha que ser feito a mesma coisa. Então, isso quer dizer, se alguém testemunhar falsamente e ele dizer: eu ouvi, eu estava lá, então isto é o que ele fez. Então, a sua expectativa era que a pessoa que está testemunhando contra ela tem que ser morto. Então, 39 pedras. Então, procurou-se saber que isto era falso testemunho. Então, ao contrário, essas pedras deviam voltar para a mesma pessoa. Se esta pessoa estava a testemunhar contra outra pessoa que ele dizia que tinha que morrer, então tinha que
aquilo que devia se fazer à pessoa que está testemunhar contra, tinham que o fazer. Então veja Deuteronômio 6,16. Se alguém, 6,16. Então, do versículo 17, diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos. Veja o versículo 18. Então não tinham que estar, não deviam se apressar, aquelas pessoas que estavam à procura de Jesus, então fizeram isso à noite. Então, isso deviam ter feito de dia. Quando o prenderam Jesus, então vieram com lanternas e varapaus, porque era de noite. Então, é nesta mesma noite que o prenderam. Não fizeram, não investigaram diligentemente. Então, se alguém fazer um testemunho falso e testificar contra o seu irmão, veja o versículo 19. Deuteronômio 19, versículo 19. Far-lhe-ei como cuidou fazer ao seu irmão, e assim tirarás o mal ao meio de ti. Então, tinham que fazer uma investigação diligente. Então, vieram descobrir que isto é falso. Aquilo que queria fazer para o seu irmão ou o seu próximo, tinha que ser feito a ele. Não que, se queria que esse indivíduo fosse crucificado, este indivíduo tinha que ser crucificado. Então, havia injustiça no falso testemunho. Então, havia injustiça. Assim que voltar para Marcos 14, então, versículo 56, então, verá, são injustos. Então, faziam como quem não tinha lei. Porque já determinaram, isto é o que nós queremos que o fizesse. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. Muitos testificaram falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. Deviam fazer a palavra de Deus, como está escrito em Deuteronômio, e interrogar as pessoas. Então, não deviam ir de como eles foram. Veja Provérbios 6, 16. Então nos diz assim, 6, versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. E a sétima a sua alma abomina. Eu quero que você entenda. Então, e pode também sublinhar que coisas que o Senhor detesta, que o Senhor aborrece os 6, e a sétima é abominação. E a sétima é a sua abominação. Então, esse sumo sacerdote, se alguém viesse para a sinagoga ou para o seu santuário, por exemplo, estava a vestir, ou melhor, alguém vier no sinédrio com vestidos, um homem vier com vestido de mulher, iam gritar, dizer abominação, abominação, abominação. Então, mesmo assim, estes homens estavam cometendo uma grande abominação. Sétima coisa é abominação. O que são estas coisas? Então, veja o versículo, você começa a ver o número 1, número 2, e aquelas mãos que, veja o versículo 18, o coração que maquina pensamentos viciosos. Então, pés que se apressam a correr para o mal. Veja o versículo 19, diz, número 6, testemunha falsa que profere mentiras.
e o que semeia contendas entre irmãos. Então, mudaram as palavras de Jesus Cristo e usaram estas palavras para construir falsos testemunhos. E estas são as coisas que o Senhor abomina. Abomina perante o Senhor. Os falsos testemunhos que testemunhas falsas que proferem mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Veja agora 1 de Timóteo 1, versículo 9. Esta é a exibição da sua injustiça. Esta é a proclamação aberta da sua ignorância. Então, a lei não foi feita para o justo, a lei não foi feita para o justo, mas foi feita para condenar o injusto. Os fazedores da lei não estão lá para condenar o justo. E as pessoas que dizem que são protetores da lei, são guardadores da lei, não estão lá para condenar o justo, mas as pessoas que estão invertendo a lei, os injustos, aquele conselho do Sinédrio não estavam lá para fazer a lei, para irem contra a lei, para condenar o injusto, mas é exatamente o que fizeram. Mas para os injustos, eles se tornaram injustos. E aí temos dito que essas pessoas, antes, ao invés de seguir a vontade de Deus e seguir a vontade da palavra, então interpretaram a lei ao contrário. Então a maldade dos seus corações conspiraram contra Jesus Cristo e se tornaram injustos. E deixaram com que estas todas as coisas... E agora a pergunta é, será que vão ser libados os principados, os príncipes, o conselho, aquelas pessoas que contrariaram a lei para condenar a pessoa real, o justo? Será que vão ser inibados? Então veja a lei da falsidade. Provérbios 19, 5. Em Provérbios 19, versículo 5, nos diz alguma coisa e nos diz que aquilo que há de vir, aqueles que são injustos e aqueles que trazem falsos testemunhos para condenar o justo, aquele que vem para condenar, ele diz. Então, no Novo Testamento, aquele que é nos tempos de Moisés, o falso testemunho vai ser testemunhado. Nos tempos dos profetas, o falso profeta será castigado. Nos tempos de Cristo, os tempos de Sinédrio, no tempo do concílio, no tempo daqueles homens que não tinham lei, injustos, o falso testemunho não pode sair impune. Então, que o sangue, as pessoas disseram que deixa que o sangue deste homem seja sobre nós. Então, isto foi antes de Cristo. 40 anos depois, o general Titus, ele veio em Jerusalém e destruiu toda a cidade e destruiu o seu templo. E somos dito que milhares deles foram crucificados em diferentes cruzes. Veja isso, por quê? Porque por causa daquilo que eles fizeram, por causa de falsos testemunhos, porque o falso testemunho não será impune. Veja o versículo 9. E falso testemunho não ficará impune. E ele ainda fala no versículo 9, a falsa testemunho não ficará impune, e ele falou duas vezes nos 10 mandamentos, o falso testemunho não ficará impune. E antes da crucificação, o falso testemunho não ficará impune, depois da crucificação, o falso testemunho não será impune. E a este tempo, neste momento, neste período, a pessoa que
tem este demônio dentro dele e quer que outra pessoa morra, quer que outra pessoa sofra, quer que outra pessoa seja destruída, e quer que outra pessoa possa sofrer injustamente, quer que a outra pessoa possa entrar na prisão injustamente, por causa deste falso testemunho. Aqui está a lei da falso testemunho. O falso testemunho não ficará impune naquela altura, nesta altura, e aquele que profere mentira perecerá. Nos diz em Provérbios 25, 18. 25, versículo 18. O homem, este é o caráter, aquele que guarda o martelo e a espada, não sente nenhuma dor, ele fala, levanta falso testemunho. O homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo é como o martelo e a espada e flecha aguda. Então quer dizer que o julgamento de Deus virá sobre essas pessoas. Apocalipse 21, 27. Apocalipse 21, 27. E não entrará nele coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. No fim, não entrará nos céus e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. Aquele que destrói, aquele que falsamente fala mentiras. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aquelas pessoas que trazem problemas para outras, então falsamente falam, então falam mentiras. Então falar mentiras é mentira muito grande, e a mentira injuriosa, mentira que mata. Então fazer mentira. Mas quem são que vão entrar? Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o Senhor nos diz que não devemos proferir falsos testemunhos contra Jesus Cristo, mesmo que haja contradições nos seus falsos testemunhos. O sumo sacerdote, porque é isso que eles queriam que fizesse, mesmo assim o condenaram. Condenaram Jesus Cristo. Agora vamos para ponto número 2. Ponto número 2 é confirmação e testemunho fiel da sua vinda. Veja versículo 61. 61. Antes de eu ler isto, deixa que eu te lembrar alguma coisa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E se alguém está em Cristo, tem que saber que Cristo, ele deixou-nos o exemplo para que nós possamos seguir as suas pisaduras. Se alguém está em Cristo, tem que saber que eu estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas vivo a vida que eu vivo em Cristo Jesus. Pela fé eu vivo, pela lei, pela convicção eu vivo, pela confidência eu vivo, pela coragem eu vivo do Filho do Homem, Jesus Cristo, que me amou e deu a si para mim. Por que eu estou voltando para esses versículos? É o mesmo Jesus Cristo que ele padeceu naquele lugar. Nós vimos a injustiça feita para Jesus Cristo, a injustiça antes da condenação do mundo. Vimos a atitude dele, vimos a coragem, vimos a confidência, vimos a sua fé, vimos a sua eminência e confirmando aquilo que ele falou antes, quando as coisas estavam fáceis e quando não havia perseguição, quando não havia falsas testemunhas, ele afirmou e confirmou a mesma coisa, confidentemente. Sabe o que está nos dizer isso? Qualquer que seja a doutrina que estamos a crer, nos tempos fáceis, então a mesma doutrina iremos crer quando as coisas são difíceis. Qualquer que seja a passagem que nós formos a citar, quando há paz, ainda iremos fazer este depoimento
quando as coisas estão difíceis. Se somos verdadeiros seguidores de Cristo, nestes momentos, como vamos assim como nos levantamos e defendemos quando não havia problemas, também iremos defender nos tempos de problema. Então, isso não vai nos fazer mudar a doutrina de Deus e a convicção que nós temos. Então, veja isso em Marcos 14, versículo 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. Mas ele calou-se e nada respondeu. Deixa que eu te faça uma pergunta. Você pode se calar e não responder nada quando as pessoas fizeram uma mentira contra ti, fabricaram uma grande mentira contra ti? Você pode calar-se e nada responder quando as pessoas testemunharam contra ti e você não podia fazer isso? Eu te vi, eu estava lá, é o que você disse, eu posso dizer a data, a hora. Isto é o que você disse. Meu irmão, minha irmã, você pode calar-se e não responder nada quando há problemas em marido e mulher e, infelizmente, se uma das pessoas for para te reportar aos seus sogros ou qualquer pessoa e trazer essas alegações contra si, você pode se calar e não responder nada. No trabalho onde você trabalha, você está quase para subir no topo, estás quase para ser promovido. Então, outras pessoas dizerem, ele quer ser promovido, vamos o cortar de baixo. Então, falarem coisas más contra ti. Você pode continuar calado e não responder nada. Ele sabia, Cristo, o que haviam de fazer. Ele estava na responsabilidade. Você será responsável pela sua vida, responsável pelo seu progresso. Ele calou-se e nada respondeu. Contra o sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo? Está aqui a pergunta. És tu o Cristo? É $1 milhão, uma pergunta de $1 milhão. És filho de Deus, o bendito? Veja 62. Ele diz no versículo 62, e Jesus disse-lhe, eu sou. Não há dúvida quanto a isso. Este sou eu. E vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esta é a fiel testemunha sobre a sua vinda em glória. Ele disse antes e ainda vai dizer, ainda disse, no tempo de falsos testemunhos, ele disse, neste tempo de injúrias, de mortes, ele ainda continuou dizendo, eu sou filho de Deus. Então, veja para Apocalipse 1, 5, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, perante os seus discípulos, antes dos discípulos era fiel, perante os inimigos ele era fiel, perante aquelas pessoas que vinham o prender, ele ainda era o fiel. Então, eu não vou dizer a verdade, se eu disser a realidade, então eles vão me crucificar. A crucificação é real. Então, mas ele disse, eu sou. É da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra. Jesus Cristo é o fiel. Veja o versículo 7. Versículo 7 diz, eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. E todo o olho o verá. E até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Sim e amém. Agora, temos que entender isto, que este Cristo é o fiel testemunho. Então, posso te relembrar que existiram também testemunhos anteriores da sua vinda.
Veja 1 de Pedro 1, versículo 10. 1 de Pedro 1, versículo 10. Da qual salvação inquiriram, e então está a falar acerca dos profetas, das profecias anteriores, e os profetas do Velho Testamento, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Proclamaram que a graça que vos foi dada. Veja o versículo 11. E esta profecia, e que o Espírito de Deus que estava nele no passado, e indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente e testificado os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. A glória que havia de seguir. Então são testemunhos que passados, então testemunharam acerca da vinda do Filho de Homem, Filho de Deus, com a sua glória. Então venha agora para Salmos 22. Salmos 22. Então estamos em Salmos 22. Preparou as minhas mãos, os meus pés. 22, 16. Este é o Antigo Testamento, pois me rodearam. Isto não será o fim. No mesmo versículo, no versículo 28, diz assim, versículo 28, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar de novo. Ele vai dominar. Ele vai dominar, que esse mesmo reino não vai ser destruído. E ele domina entre as nações. Este é o reino, este é o governador entre as nações. Então conhece isso, Isaías 9. Isaías 9, vamos refrescar a nossa memória e mente. Vamos lá, em Isaías 9, versículo 6. 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Depois disso, da crucificação, Cristo foi dado para nós na cruz de Carvalho. A crucificação não será o fim. Não podemos dizer isso muito. A crucificação não vai ser o fim. Depois disso, virá com a glória e o governo estará nos seus ombros. E diz, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No versículo 7, do incremento deste principado, do incremento do seu governo, do incremento da sua glória, do incremento do seu poder, do incremento da sua autoridade, deste principado e da paz. Não haverá fim sobre o trono de David e no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em Daniel 7, 13, Daniel 7, versículo 13, eu estava olhando, então é Daniel que viu. Então são testemunhas anteriores que ele viria na glória. E eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Então este filho do homem não era estranho ao Daniel. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estava na fornalha de fogo, o quarto homem era como o Filho de Deus. Esta é a pessoa, este é Jesus Cristo, na sua pré-encarnação. Assim que apareceu a Daniel, ele disse que eu o vi na visão da noite. E eis que vinha nas nuvens do céu, ele virá. As testemunhas anteriores testificam isso. E ele diz,
E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E no versículo 14, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. Ele vem com a glória. O Filho de Deus vem na glória. O Filho do homem vem de novo na glória. Ele terá domínio e honra e reino. E para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Atualmente, lá longe, nos tempos de Enoque, muito longe em Gênesis, mas agora a profecia é para nós em Judas 1. Judas 1, 14. Então estamos sendo falado acerca da profecia de Enoque, nos tempos de Enoque. Então diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. No versículo 15 ele diz, quando ele vier, é para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Cristo, o fiel testemunho da sua vinda na glória. E esses profetas do Velho Testamento não parou ali, depois de Cristo morrer, depois de ressuscitar, e o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os apóstolos. Recebereis a virtude do Espírito Santo depois serem ex-testemunhos. Eles foram testemunhos fiéis da sua vinda. Aqueles apóstolos recebendo o poder e a coragem e a fervorosidade dando pelo poder do Espírito Santo sobre as suas vidas, então eles não foram tímidos na vinda de Cristo. É Atos 3, versículo 20. É Atos 3, versículo 20. E envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Vê aqui no versículo 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Todos estes apóstolos, profetas e pregadores no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, as epístolas, os apóstolos que testificam, então, é testemunho fiel da sua vinda com glória. Então, nos diz aqui em 1 de Tessalonicenses 1, versículo 10. 1 de Tessalonicenses 1, versículo 10, ele diz, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 4, 16. 4, 16. Ele nos diz que Jesus Cristo, ele pessoalmente, ele foi enviado do céu, ele virá com os seus anjos, com alaridos, com a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, são testemunhos fiáveis que nos mostram a vinda de Jesus Cristo, que ele virá com glória, ele virá na glória. No versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja 2 de Tessalonicenses 1, 7.
e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Descanso conosco. A vós que sofrestes, descanso conosco. A ti que vocês têm problemas, injustiças, como Cristo passou de injustiça, e contigo que você tem passado injustiça, e testemunham contra ti, descanso conosco. Veja o que aconteceu com Cristo. Então, mesmo que ele foi traído, mesmo que foi preso, mesmo assim que ele foi crucificado, injustamente ele foi morto, nestes falsos testemunhos vieram contra ele e manufaturaram ou fabricaram mentiras contra ele, mesmo assim, o fim vem com a glória. É por isso que ele diz, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Estará contigo nos céus com seu poder. Então no versículo 8 diz, como labareda de fogo, tomando vingança do que não conhecem a Deus. Não estarás debaixo da opressão do todo sofrimento dos príncipes, dos sinédrios. Ele virá no fogo, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele nos diz em Titus 2, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que não olharemos para trás, porque Cristo virá na glória. Cristo virá na glória. Ele virá na glória e virá com todo o seu poder e autoridade. Ele diz em Titus 2, versículo 13, diz, aguardando a bem-aventurança e a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos a olhar para isto, este grande aparecimento do Senhor Jesus Cristo, vindo na glória, vindo com a glória, vindo da glória. Então, nos diz aqui em Hebreus 9, 28, Hebreus 9, versículo 28. Então, ele diz que no versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Não estás olhando para Cristo crucificado? Então, as pessoas colocam crucifixo no seu pescoço. Então, eles vão nestes sentidos, estão a proclamar autocrucificação. Não estão olhando para Cristo que está vindo na sua glória. Não estão olhando para Cristo vindo com glória. Não estão olhando em frente a Cristo vindo da glória. Então, eles ainda estão lá, então ainda dizem que eu estou aqui, então falsos testemunhos, então maus testemunhos, estou a passar isso sobre aquilo, então estão a me destruir. Então, este é diferente. Venha para o lado certo de Cristo. Então, ele morreu por si, para que possa nos trazer consigo para a glória. Ele foi uma vez oferecido sem pecado aos que o esperam para a salvação. Sem nenhum pecado, ele virá segunda vez sem nenhum pecado para a salvação. Esta é a glória que ele nos trouxe. Então você virá para essa glória em nome de Jesus. Então você não vai se esconder atrás da cortina, se esconder atrás da porta, e você dizer, irmão, não te vejo há muito tempo. O que está a acontecer? Eu não te vejo há muito tempo. Ah, pastor, sabe que no nosso lugar, na nossa comunidade, é isto e mais aquilo que está a acontecer, falsos testemunhos, então estou fazendo isto, então de facto, então me fizeram miserável. Fizeram-te miserável. Por que você não saltou para o lado de glória? Então veja 2 de Coríntios 3, 2 de Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor. Estamos à espera disso.
Não estamos à espera desses homens para dizer como é que são fortes, você não vai escapar. Não, nós estamos a olhar para isso. Então, mas todos nós, como cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, este Espírito que venha na sua vida e possa ser energizado com o poder do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, e este Espírito do Senhor possa te transformar para a mesma imagem da glória em glória. Veja para Hebreus 2, 9 e 10. Hebreus 2, 9 e 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições a príncipe da salvação deles. Ele testou o sofrimento para ti, ele testou os falsos testemunhos para ti, ele testou toda a indignidade, ele testou para ti tudo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Ele trouxe Pedro, Paulo, Tiago, trouxe todos os apóstolos, todos os discípulos, Timóteo, Tito, Silas, e você, e eu, e todos. E hoje somos crentes, nos tirou da degradação, nos tirou do mundo, nos tirou da rejeição, nos tirou de todo o sofrimento, nos tirou de toda a rejeição, nos trouxe, trazendo muitos filhos à glória. Graças a Deus, você é um desses filhos e filhas em nome de Jesus. E trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. O príncipe da salvação deles. Então vamos voltar para Marcos 14, 65. 65. Então iremos ver a indignidade de todas as coisas que fizeram contra ele. Então agora é o ponto número 3. Ponto número 3, a condenação sem testemunho de convicção. Então, versículo 65, e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe bofetadas, e o dizer-lhe, profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Este é Jesus Cristo que fez isso. Foi submetido a isso por sua causa, por minha causa. Ele foi submetido a isso por nós, para que todas essas coisas que ele passou, você não passe dessas coisas, por causa da sua salvação. Então, a condenação sem testemunhas, a convicção que eles determinaram, veja o Marcos 14, versículo 63. 63. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse para que... E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, para que necessitamos de mais testemunhas? No versículo 64, ele diz, vós ouvistes blasfêmia. Aquilo que ele disse era blasfêmia para ele, a verdade. Ele vinha com glória. Disse que ouviram o blasfêmio. Cristo repetiu aquilo que Daniel falou em capítulo 7, 14 e 15, que o sumo sacerdote que devia ler a palavra de Deus, que devia conhecer a palavra que conheceria a palavra do Novo Testamento, disse, que devia conhecer a repetição daquilo que Daniel falou em capítulo 7, diz, vós ouviste a blasfêmia, que vos parece, a todos consideraram culpado de morte. Vocês ouviram aquilo que ele falou, que ignorante.
que ele descontou a verdade, descontou a profecia, descontou a proclamação da vinda, como considerou isso como blasfêmia. Vós ouviste a blasfêmia como pregadores, como pastor, como aquele que é o cabeça, o sumo sacerdote. Se você não conhece a verdade e você desconta a verdade, o que você espera das pessoas? O que vós ouviste a blasfêmia, que vos parece, e todos o consideraram culpado de morte. Todos culparam de morte. Eles já tinham decidido isso antes de o prender, antes de traição e antes deste momento de como andarem como canguru. Então, veja João 11, 56. João 11, 56. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? 57. Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Decidiram isso antes. O príncipe, a conspiração dos principais contra o justo. Mas agora as pessoas ouviram quando ele disse: o que vós achais? E todos disseram: é culpado de morte. E esta pessoa disse que era culpado de morte, era a pessoa que vai fazer o julgamento final no dia final. Veja João 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O juízo foi dado, o juízo de Judas Iscariote está nas mãos de Jesus. O julgamento de todo o conselho, os principados de sacerdotes, o sacerdote, o sinédrio, está nas mãos de Jesus Cristo. E o juízo dos perseguidores, dos crentes, está nas mãos de Jesus. Lembra, aquilo que você fez para os crentes, você fez para eles. Então o Filho, ele... E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. No versículo 28, diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29 diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição. Aqueles que fizeram mal, Pilato; aqueles que fizeram mal, Herodes; aqueles que fizeram mal, todos os sumos sacerdotes, todos os membros do sinédrio, da sinagoga; aqueles que fizeram mal, para todos aqueles que fizeram mal e ainda estão fazendo mal hoje até a ressurreição, para a ressurreição da condenação. Então nos diz em 2 de Coríntios 5, 10. 2 de Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos iremos comparecer. Que todo o falso testemunho, aquele que não se arrependeu, cada um, aqueles que o traíram, cada um, aqueles que vieram com lanternas e varapaus para o prender e aprender a Jesus Cristo, e cada um
receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Veja o versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, quando ele vier para julgar os falsos testemunhos, julga todos os falsos testemunhos, o terror do Senhor. Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Então voltamos para Marcos 14, 65. 14 de Marcos 65. Veja a profanação, veja o insulto, veja o abuso, veja a degradação, veja a vergonha, veja a reprovação que veio a Jesus Cristo. Então você se maravilha. Por que Jesus Cristo pode suportar isto? E ele disse, eu teria legiões de anjos para me proteger. Por que aceitou com que isto passasse sobre ele? Estes insultos, estas reprovações, esta humilhação. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe bofetadas, e dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Os servos davam-lhe bofetadas. A pergunta é, toda esta profanação, toda esta conduta contra ele, por que ele suportou? Para quê? Para que seja o seu justificador, para que possa te perdoar, para que possa te limpar, possa te purificar, possa te salvar. Ele suportou isso ao seu lugar. Ele suportou isso no seu lugar como pecador. Ele suportou isso como o seu Salvador. Veja isso em Romanos 3. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós que antes de conhecer a Cristo éramos pecadores, mas aquilo que o Jesus Cristo passou, suportou degradação, vergonha. Veja versículo 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim que lemos, assim que pensamos, assim que imaginamos, tudo quanto nós aprendemos que veio em Jesus, não é suficiente para o termos pena com ele. Não é tempo para nós orarmos a favor dele. Não podemos sentir essa dor. Fez isto para te justificar. Fez isto para tomar o seu lugar. Fez isto para que não passas por para que não possas passar por essas coisas. Agora tens que crer nele, porque ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja em Atos 13, 38. Ele nos diz em 38. Seja vós, pois, notório, irmão. Seja isto notório. Saiba isto, todos saibam isto. Seja vós, pois, notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Aquele Jesus que suportou a vergonha, que suportou a degradação, por causa dele, este se vos anuncia a remissão dos pecados. Ele levou a sua culpa, ele levou o seu castigo, ele levou as suas dores para que possa perdoar os seus pecados. E no versículo 39, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, pela lei não fostes justificados, ele é o nosso justificador.
sem suportar essas todas as coisas, sem suportar aquilo que passou, sem suportar a crucificação, ele não podia nos justificar, mas agora, por ele é justificador, é justificado todo aquele que crê nele. Se você pudesse dizer, eu tentei, não consegui, eu fiz aquilo que eu podia, mas eu não consegui, queria ser justo, mas não consegui. Então, não pode, se tivesse falhado isso, não podia conseguir te justificar. Não pode continuar como Adão antes de cair, quando ele era inocente. Então, você tem que passar pela santificação, redenção e perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem o poder de justificar. Ele não te condena, ele tem poder, não te condena, vai e não pecas mais. Porque ele é o nosso justificador. Você não pode ser justificado pela lei de Moisés. Então veja para isto em Titus 3, versículo 5, nos diz que Jesus Cristo, ele é o nosso justificador, ele é o nosso justificador, ele é aquele que veio para nos perdoar, ele não é pelas obras de justiça que havéssemos feito, eu vou à igreja, sim, isso é bom, não é pelas obras que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem. Eu vou ao mar para me lavar, para lavar meus pecados. Não é por causa disso. Apenas Jesus Cristo, o sangue dele pode fazer isso. Eu jejuo 3 vezes por dia. Não é pelas obras de justiça que havéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem. Eu faço isso, faço aquilo. Não é por aquilo que você fez, é por aquilo que ele fez. Não pelas obras da justiça que havéssemos feito, mas, olha para isto, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Pedro, João, André, a todos, Marcos, e para o Paulo, e ao Timóteo, Titos, e para ti e para mim, todos nós conhecemos a misericórdia de Deus para que sejamos perdoados e sermos redimidos dos nossos pecados. O pastor, o evangelista, o ministro na igreja, então nós precisamos todos da misericórdia de Deus, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o único caminho que a regeneração pode vir, é o mesmo caminho que a redenção pode vir, é a renovação do Espírito pode vir desse caminho. É o único caminho que a força nós teremos, é o único caminho que podemos sermos lavados para sermos renovados. E veja o versículo 6, que abundantemente ele derramou sobre nós abundantemente. Ele foi, todas as obras que você fez, toda a obra da justiça que você tentou fazer, não vai te redimir, não vai te cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua culpa, mas é o sangue que ele derramou, é a redenção que ele pagou. Isso é largo, é alto, é profundo para te cobrir abundantemente. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7 diz: para que, sendo justificados pela sua graça, e a graça de Deus é muito extensiva. Ele é mais alto, profundo, largo, que pode cobrir a todos nós. E pode ser ele o seu justificador. Ele vai te dar a paz no coração e ser justificado, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Essa vida eterna é sua hoje. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
Ele é Ele. Ele é para todos nós. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crer não pereça no inferno, não se perca nas mãos de Satanás, não pereça na condenação eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Aquele que não crê está condenado, já está condenado, não tem parte, mas permanece na condenação. Então, qualquer que chamar o nome do Senhor, aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Venha, diga, eu sou pecador, eu sei que o Senhor é o meu Salvador, eu vejo como Salvador, eu aceito como Salvador, eu dou meu coração, eu dou a minha vida, eu dou a minha presença, eu dou o meu passado, eu dou o meu futuro, agora em suas mãos. E o Senhor diz, bem-vindo. E esse perdão virá, justificação virá. E vai se considerar a certeza do céu. O Espírito de Deus vai testificar dentro do seu coração que agora és filho de Deus. Já não há culpa, já não há condenação, já não há culpa. Você não vai suportar a sua culpa. Ele fez tudo isso para ti. Justificou. Justifica aqueles que creem. Vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração. Você deve falar com o Senhor em oração. Ele te ama. Em todas as pessoas que o crucificaram, que o prenderam e que testemunharam falsamente, se chamarem ao Senhor, podiam ser perdoados. Ele está orando por ti. Deixa com que a sua oração possa compactar com a oração do Senhor. Ou aquilo que eu fiz ignorantemente ou fiz deliberadamente, Senhor, me perdoa. Ele fará, Ele vai te justificar. Tudo que Ele passou, fez para ti. Senhor, me salve. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Diga ao Senhor, dê-me a graça. Graça contínua. Graça que sustém. Abundante graça. Que eu vou continuar a andar nas escadas ou onde o Senhor passou. A paz de Deus possa reinar na sua vida, na minha vida. Agora que somos salvos, agora que somos perdoados, agora que somos filhos de Deus, se esta mesma vida de Cristo que Ele vai te dar, como fez, confidentemente, fez de uma forma corajosa, perante os injustos juízes, perante os falsos testemunhos, qualquer que seja a coisa que acontecer, a paz de Deus estará em ti. A calma, a confidência e a coragem do Senhor permanecerá em ti. Claro. Nunca virá a ti ou pensará para você testemunhar contra falso testemunho. Porque é contra a lei testemunhar falsamente. Se você ou alguém testemunhar contra alguém, aquilo que esperava que fosse feito para o outro, ao seu irmão, a sua irmã, o seu próximo, o nosso vizinho, esse falso testemunho será feito para essa pessoa. Diga ao Senhor, se você já fez, testemunhou falsamente, ora para que o julgamento não venha sobre ti. Se esconda debaixo do sangue. O sangue que limpa, o sangue que purifica, o sangue que redime, o sangue de Cordeiro. Depois de te perdoar, nestes falsos testemunhos, não serão parte da sua vida. Não farão parte da sua vida nunca mais. Você não será injusto. Você vai ser aquele que vive na lei.
não fará falsos testemunhos. Não vai dizer que eu vou me exonerar. Não. Vou fazer aquilo que eu quero para que eu possa me perdoar. Ele mentiu contra mim, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Não, você tem que mudar. Tem que haver transformação. A transformação da vida de alguém. Uma mulher casada, um homem casado, se você fazer falsos testemunhos, mesmo se você falar a verdade e a verdade estar contra ti, e você dizer, eu sou o que eu fiz, sou eu que eu fiz, fui uma falha, fui eu. Fui descuidadoso, mas fui eu. Não vais mudar o seu depoimento contra outra pessoa. Se alguém está em Cristo, se uma mulher está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram e eis que novas, todas as coisas se tornaram novas. E não vais continuar nas falsas testemunhos por causa do julgamento que virá sobre todos os falsos testemunhos, mesmo nesta vida. O que a pessoa planta, isso colherá. O que a pessoa semear, isso sim colherá. O que jovem plantar ou semear, é o que essa mesma pessoa, esse jovem vai colher. Se você semeia falsos testemunhos, ou você promove contendas, você precisa de dizer ao Senhor, corta isso, a árvore de falsos testemunhos na sua vida, ou na minha vida, na minha língua, corta, ó Senhor, inteiramente, completamente, tira da minha vida. Eu quero amar o meu próximo. Se você ama o seu próximo, você não vai mentir contra ele. E confirma a vinda de Cristo. Confirma a doutrina da palavra de Deus. Qualquer coisa que for acontecer, aquilo que for a passar, a confirmação, você precisa da confirmação do testemunho da sua vinda. Ele vem. Ele vem, segunda vez. Testemunho fiel, como os apóstolos confirmaram. Diga, fala a todos. Fala sobre isso. Por que você está vivendo assim? Porque eu estou à espera, Senhor. Estou à espera do Senhor. Por que você não participa disto? Porque eu estou à espera do Senhor. Por que você está andando de uma forma descuidadosa? É porque estou à espera do meu Senhor. Por que você não está a complicar? Porque eu estou à espera do meu Senhor. E quando Ele vier, eu vou reinar com Ele. Porque essas perseguições, você não pode ficar quieto e fica santo no caminho do Senhor. Porque eu sei que este é o tempo que nós temos que suportar a cruz. Eu irei vestir-me daquela coroa. Seja fiel à sua vinda. Seja testemunho daqueles antigos Daniel, como Enoque. Seja testemunho fiel como Jesus Cristo, que Ele vai reinar. O seu reino será para sempre, para sempre. E nós reinaremos com Ele. E seja fiel, guardando a palavra. Testemunho fiel, testemunhando a outras pessoas, com o poder do Espírito Santo na sua vida. Tenha a unção do Espírito Santo na sua vida. Tenha a autoridade do nome de Jesus na sua boca. Tenha a confidência da fé em ti, porque você tem o escudo da paz, que você vai conseguir esmagar todos os dardos inflamados do diabo. Aquele medo que te assombrava, você vai vencer. Ele volta. Está vindo para ti, está vindo para a igreja, e você fará parte da igreja, que você irá com ele naquele dia, o último dia, em nome de Jesus. E eu entendo tudo o que os principados fizeram, tudo o que os príncipes fizeram, os sacerdotes, é por sua causa, é por ti, para que você não possa sofrer.
Ele passou pela vergonha para que a vergonha não seja sua parte. Ele suportou a reprovação para que isso não seja a sua parte. Ele passou por tudo isso para que não possas passar por tudo isso outra vez. Senhor, justifica pela fé. Sou justificado pela fé. Por isso eu tenho paz. Sou justificado pela fé em Cristo. Por quê? Por causa disso, eu não virei ao julgamento nunca mais. Eu sou justificado por causa disso. Terei a glória que vai ser revelada. Eu sou justificado e tudo quanto ele sofreu, tudo quanto ele passou, fará isso para mim, fez isso para mim. Por causa disso, eu sou vitorioso. Eu sou mais do que vencedor hoje. Justificado, justificado, justificado pelo Cristo. Cristo, o justificador. O agradeça, o agradeça. Assim que você for em toda a sua vida, aquilo que você tem no seu coração, na sua mente, aquilo que você pensa da vinda de Jesus Cristo, ele vem outra vez. Então você está olhando para cima, está olhando para frente. No tempo em que ele vier, então tenha certeza, no dia de noite, quando ele vier, e os mortos ressuscitarão. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, para nos encontrarmos com ele nas nuvens, para estarmos com ele para sempre. E você estará lá, irmão e irmã, você estará lá em nome de Jesus. Amém. Vamos orar junto. Pai, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela revelação do refrescamento da nossa memória, daquilo que Jesus Cristo fez ou suportou por nós. Estes falsos profetas, a injustiça, toda a vergonha, toda a reprovação, todas as mentiras, toda a pressão e a punição, parece que era o criminoso. Ele suportou para nós. Senhor, sabemos que ele tomou o nosso lugar para que não possamos passar desse lugar. E nos limpar e possa nos perdoar, e a sua paz, possa nos dar a paz e a justificação, para que possa marcar a hora. Senhor, aceitamos, recebemos, cremos que o Senhor fez para nós. E todos de nós, pela fé, somos beneficiários do sacrifício, da substituição, da salvação de Jesus Cristo, como ele providenciou. Oramos, Senhor, que assim que o Senhor fez, possa fazer esta obra definitiva no coração de cada um, em nome de Jesus. Eu oro para que possa nos levantar, tira a condenação de cada um nos nossos corações, aqueles que estavam a conspirar, então possa haver, os nossos pecados são perdoados, estamos livres, justificados, e não viremos ao julgamento nunca mais. A graça que nós vivemos uma vida justa, vida de paz, vida justificada, a vida gloriosa. Essa graça conceda a cada um de nós em nome de Jesus. A vida sem falsidade, a vida sem hipocrisia, a vida sem maldade, a vida sem o erro, a vida sem pecado, a vida sem fazer problemas para ninguém. Senhor, possa se reproduzir nas nossas vidas em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Pai, para que possamos levar esta mensagem da justificação, este mesmo evangelho da justificação, da redenção, da graça de Deus, para todos os nossos vizinhos, para todas as pessoas que não conhecem, que eles também venham receber a mesma experiência da salvação, da redenção que nos trouxe. Nos ajuda o Senhor, para que possamos continuar, suportar, continuar vitoriosamente até o fim. Obrigado, porque sabemos que o Senhor já nos respondeu. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.